Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Hoje nós vamos dar continuação aos nossos estudos bíblicos. Hoje nós vamos estar estudando Gênesis capítulo 11. Na última semana a gente estudou Gênesis capítulo 10. A gente viu sobre a genealogia dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E a gente viu que no capítulo 10 a própria história humana da humanidade e civilizações antigas dão prova que todas as civilizações descendem dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Ou seja, a nossa própria história da humanidade em geral, desde os tempos antigos até os dias de hoje em dia, que se chama a Idade Contemporânea, se dão testemunho real do tanto que as escrituras sagradas são inspiradas, infalíveis e inerrantes. Amém? Agora, hoje nós vamos estudar um pouco sobre desobediência ao Criador. Nós vamos ouvir falar de um homem hoje chamado Nimrod. E nós vamos saber o que foi que aconteceu com ele e com as pessoas daquela época em relação ao Criador. Amém? Te convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 11 para fazermos a leitura. Amém? Livro de Gênesis capítulo 11. Diz assim: E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar. Grifa na sua Bíblia, ou depois na sua Bíblia, se tiver no aplicativo, esse nome, Sinar. Eles acharam uma planície na terra de Sinar. Amém? Continuando a leitura, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros, as pessoas: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados. Marca bem essa palavra, espalhados ou separados em várias partes da terra. Espalhados sobre a face da terra. Versículo 5. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começaram a fazer, ou seja, a torre e a cidade. Isto eles começaram a fazer. E agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, disse o Senhor, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome daquela cidade é chamada de Babel, ou como alguns conhecem, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Essas são as gerações de Sem. No versículo 11 em diante, a gente vai ver especificamente as gerações de Sem. Por que gerações de Sem? Aqui eu vou ser um pouco mais breve em já dar a explicação agora. Porque de Sem, por Arfaxade, que foi um dos filhos dele, veio Abraão. E de Abraão veio Cristo. Então, aqui ele está fazendo uma introdução na genealogia de Sem para falar de Abraão.
Porque no próximo capítulo que vamos estudar já começa especificamente o estudo sobre a vida de Abraão. Amém? Vamos fazer uma leitura da genealogia de Sem para a gente poder entender um pouco disso, tá bom? E Sem viveu depois que... Essas são as gerações de Sem. Perdão, versículo 10. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos de idade. Arfaxade, gente, a gente viu no estudo passado dele, vem os caldeus, o povo babilônico. E foi da Babilônia que Abraão saiu. A gente vai ver isso nos próximos estudos. Aqui nessa leitura a gente já vai ver um pouco disso. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E Arfaxade viveu, depois que gerou Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E Salá viveu 30 anos e gerou a Éber. E Salá viveu, depois que gerou a Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E Éber viveu 34 anos e gerou a Peleg. E Éber viveu, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E Peleg viveu, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos e gerou a Naor. E Serug viveu, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos e gerou a Terá. E Naor viveu, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E Terá viveu 70 anos e gerou a Abrão, ou Abraão. Daqui você está vendo de onde que saiu Abraão, da genealogia de Sem. Por isso que Noé, quando abençoou a Sem, ele, de forma inconsciente, ele profetizou pelo Espírito de Deus, porque bendito seja Sem, porque da bênção de Sem vem Abraão, a qual vem Cristo. Foi uma forma de falar. Dentro dessa genealogia específica, eu estou trazendo meu filho, encarnado em um homem, para poder restaurar a humanidade inteira. Amém? E Abraão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abraão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril, ela não tinha filhos. E Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, e esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. De onde? Ur dos Caldeus, Babilônia, para ir à terra de Canaã, onde está Israel hoje. E eles vieram até Arã. Arã, Padã, é onde é a Síria hoje. A gente viu a descendência de onde veio Arã, Padã. Ora, até aqui, amém? Versículo 32. Então fizemos toda a leitura do capítulo 11, amém? Vamos orar, pedir ao Senhor a inspiração que Ele nos dá e a devida iluminação que Ele nos dá para poder compreender as suas escrituras, amém? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Agora, Pai, diante da tua escritura sagrada, venha nos conformar a tua imagem, Pai. Usa a tua escritura que é boa para ensino, para correção, para exortação e para edificação na nossa vida, Pai. É o que nós precisamos. Acho que nenhuma revelação mais dada a nós
é tão importante quanto a revelação contida nas tuas escrituras, na qual por elas, totalmente inspiradas, o Senhor se revela a nós, a sua existência, os seus projetos, nossa vida. Usa dela, Pai, para tratar conosco. À medida, Pai, que cada dia que venhamos conhecer a Tua Escritura, possamos crescer à imagem de Teu Filho, Pai. É o que nós te pedimos. Que essa palavra, Pai, venha gerar edificação e salvação na vida de cada um de nós. É o que nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, aqui eu já falei um pouquinho sobre a genealogia de Sem, da qual vem Abraão, que vem Cristo. Então aqui nós já vimos praticamente o que precisa ser visto sobre essa parte do capítulo a respeito da genealogia. Mas hoje o meu foco no capítulo 11 não é sobre a genealogia, porque daqui a gente já entendeu. Acho que ficou perfeitamente compreensível que da genealogia de Sem vem Abrão, que é Abraão, e na genealogia de Abraão vem Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mas hoje nós vamos ver uma coisa. Nós vamos ver que a humanidade ao longo do tempo ela tem procurado se opor à vontade do Criador para poder simplesmente ver e fazer aquilo que lhe bem entende. Nós devemos pensar muito. Eu coloquei aqui no tópico desse estudo o seguinte: hoje iremos ver as consequências que soberba, orgulho, rebeldia contra o Criador podem levar um ser humano a consequências drásticas. Amém? E esse capítulo fala especificamente, nessa primeira parte do texto, sobre Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod, se você ler no capítulo 10, fala o seguinte, no versículo 8. Cush, que era filho de Cã, gerou a Nimrod, e este começou a ser o quê? Poderoso na terra. Ele foi um caçador poderoso diante do Senhor. Ele era opositor ao Senhor. Já vou falar da palavra oposição. Na política você vê muito isso. Existe uma base de governo estimulada. Aqueles que não concordam com o que uma base de governo fala são o que chama de oposição. E isso é independente de para quem. Por exemplo, estou dando um exemplo, tá, gente? Não vim falar aqui de política. Mas se você é da direita e a direita está governando, automaticamente a esquerda é a oposição. Se for a esquerda ao governo padrão, então a direita é a oposição. E aqui, quando fala diante do Senhor, está falando de oposição. Isso está em Gênesis capítulo 10, versículo 9. Amém? Só que a gente vai perceber uma coisa. Como que a gente pode ter certeza que esse primeiro texto do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 10, está falando de Nimrod? Em nenhum momento falou o nome de Nimrod no capítulo 11, certo? Se você ler, em toda a terra era uma língua e uma só fala. E eles, ou seja, aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície em Siná e habitaram ali. Está falando de pessoas e não de uma pessoa como Nimrod. Então, como que a gente tira a devida conclusão que Nimrod era o cara que governava essa turma aqui e decidiram fazer isso aqui? Nós vamos falar sobre isso hoje. Amém? Obrigado, viu, Fernando? Nimrod. Nimrod é um homem que se opôs ao Criador, ou seja, oposição. Não era diante de prestígio, ele fazia a oposição ao Criador. Vemos aqui que toda a humanidade era um só povo e uma só língua. Ou seja, todo mundo conversava o mesmo linguajar, todo mundo tinha um só pensamento. Ou seja, está falando de unidade.
O povo era unido em uma só mentalidade e fala. Todo o povo, toda a humanidade daquela época se estabeleceu em um só lugar, chamado de Sinar. Lembra que eu mandei marcar Sinar? De Sinar, a gente tem a certeza absoluta das Escrituras que a pessoa que governava essas pessoas na qual reuniu para fazer essa torre e essa cidade em oposição ao Criador está falando de Nimrod, por causa da terra. Eles acharam uma planície em Sinar e eles habitaram ali, diz assim no versículo 2, certo? Sinar, nas Escrituras Sagradas, representa lugares da Mesopotâmia antiga. Lembra quando você estuda lá na história, seja lá no ensino fundamental ou no ensino médio, que volta a estudar as mesmas coisas, porém um pouco mais de fundamento. Quando você vê lá, porque a história é dividida assim da humanidade. Idade pré-história, correto? Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Não é assim? De Nimrod já está começando a se formar as primeiras civilizações antigas, ou seja, já estamos saindo da pré-história humana, da história da humanidade, já estamos entrando na idade antiga. Está começando aqui a se formar as civilizações. Mas presta bastante atenção. Sinar nas Escrituras representa lugares da Mesopotâmia antiga, onde se encontram as primeiras civilizações. As primeiras cidades das civilizações antigas estão entre Babel, conhecida como Babilônia, Nínive, onde foi a capital do povo chamado Assírio, e a história antiga fala sobre eles também, entre outras cidades. Tais cidades foram edificadas por Nimrod, homem que foi desafiador e opositor perante ao Senhor. Gênesis 10, 9. Vem comigo, volta uma folha atrás da sua Bíblia. Gênesis 10, capítulo 10, versículo 10. Diz assim, ó. No começo do seu reino estavam Babel, Ereque, Acade, provavelmente tem referência aos acádios, Calné, tudo na terra de Sinar. O que está falando no versículo 2 do capítulo 11? Aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar. Sinar, no capítulo 11, fez a referência a Nimrod, que edificou todos esses lugares na onde? Na terra de Sinar. Legal, né? A Bíblia revela pra gente grandes coisas assim, com detalhes pequenos. A gente só precisa pedir a Deus humildade para ser simplista e compreender. Então a gente já percebeu aqui que por Sinar, a terra de Sinar já está fazendo referência a Nimrod, porque Sinar estão as primeiras cidades que Nimrod edificou, onde se encontram as primeiras antigas civilizações, ou seja, no tempo de Nimrod, nós estamos fazendo aquela intercalação na história humana de idade pré-história com idade antiga. Agora, a intenção de Nimrod é que é muito interessante. A intenção de Nimrod era basicamente simples: unir toda a população daquele tempo sobre seu domínio, e conseguindo tal ideia, ele estaria anulando a maldição que seu ancestral Noé fez contra seu avô Cã. Lembra que Cã era filho de Noé e Noé amaldiçoou Cã porque Noé ficou bêbado e Cã o viu nu. E quando ele despertou da sua embriaguez, o que ele fez? Ele amaldiçoou o filho. E amaldiçoando o filho, ele amaldiçoou a descendência inteira do filho dele. Então seu ancestral Noé fez contra seu avô Cã, na qual toda a descendência de Cã seria o quê? Serva dos filhos de seus irmãos. E Nimrod fazia parte dessa descendência. Se ele conseguisse unir o povo como um só e ele governando,
ele não só seria escravo dos seus irmãos, mas ao mesmo tempo correria o contrário. Os seus irmãos seriam o quê? Os servos dele. Quando a gente fala escravos, porque essa palavra servo, né, quando fala de maldição, sempre é usada de uma palavra, né, de origem grega chamada doulos. A palavra doulos tem a ver com escravidão. Não é aquela escravidão que a gente pensa, igual, por exemplo, na época do Brasil, na época colonial, que teve aquela escravidão. Mas nessa época, um servo era como um escravo. Ele não tinha direito de pensar, nem de opinar, falar sua forma de pensamento, nem nada disso. Só seu senhor, a palavra do seu senhor valia por ele. Então, o que ele queria era isso, ter o direito de dependência dele. Então, a gente vê isso por aqui, ó. A ideia dele era quebrar a maldição, certo? Vamos ver onde que está essa maldição. Gênesis capítulo 9, versículo 22, diz assim: E Canaã viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. E no versículo 24 diz assim: E Noé despertou de seu vinho e soube que seu filho mais novo havia feito a ele. E disse: Amaldiçoado seja Cã, servo de servos ele será para seus irmãos. Ou seja, Cã passou essa informação para os seus filhos que ele tinha sido amaldiçoado pelo pai dele. E os filhos de Cã passaram isso para os filhos dele. Ou seja, essa história chegou a Nimrod, bem depois, lá na frente. E o que Nimrod fez? Opa! Você servo dos meus irmãos, não. Eu vou dar o pulo do gato e vou antecipar tudo primeiro. Aonde que começou o erro de Nimrod? Onde começou a desobediência de Nimrod? Para não ser servo de seus irmãos, ele precisava unir todo o povo como um só. Mas isto implica em desobediência contra o Criador, pois o Senhor deu a Noé e seus filhos a ordem de se multiplicarem e povoarem toda a terra. Gênesis 9:1. Vamos lá em Gênesis 9:1. Gênesis 9:1 diz assim: E Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: Sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando ele fala de multiplicar e encher a terra, ele fala: espalhe-se. Coloca um pouco da sua família aqui, um pouco lá, povoa, completa a terra inteira. Eu quero ver a terra inteira nos lugares mais remotos com pessoas. É por isso que a humanidade, entre todos os seres vivos, é aquela que nunca pode ser extinta, a não ser pela vontade do próprio Criador. Por quê? Porque a ordem do Criador foi o quê? Que nós nos espalhássemos por toda a terra. E Nimrod sabia disso. Nimrod, ele estava sujeito ao poder dele. E ele, de fato, em relação à maldição, ele podia ter quebrado a maldição, mas de uma forma abençoada. Como? Simplesmente se ele obedecesse o Criador. Se ele vivesse nos princípios e preceitos do Criador, a maldição que o vô dele fez contra ele seria quebrada. Porque vocês lembram do que eu falei no capítulo anterior sobre bênçãos e maldições? Maldições são consequências dos nossos atos ruins. E as bênçãos são a forma que o Senhor encontrou para nos levar e andar em conformidade com a palavra dele. É um estímulo. Ou seja, se ele tivesse corrido atrás do estímulo da bênção, ele ia andar no caminho do Senhor. E a maldição que estava sobre a vida dele por causa do pai dele, do avô, e do bisavô dele lá atrás, não estaria sobre ele. Mas ele, com consciência, o que ele fez? Ao invés dele buscar o Criador, ele usou para poder se livrar da maldição, ele usou uma rebeldia contra o Criador. Por quê? Ele precisava unir o povo ser servo dele. Mas se o povo se unisse num só lugar, não ia acontecer o quê? Se espalharem. E se o povo não se espalharem, ia implicar em quê? Desobediência contra o Criador. Pois o Senhor deu a Noé e seus filhos a ordem de se multiplicar. Ou seja, ele sabia disso, que era para se espalhar. Mas para ele se ver livre de uma maldição, valeu mais a pena desobedecer a Deus. Simples assim para Nimrod. Isso tira de Nimrod qualquer desculpa para poder falar que ele foi uma vítima do sistema.
Não existe vítima do sistema. Existe simplesmente a gente buscar o Senhor e Ele nos redime de tudo. Não há nada que venhamos ser vítimas desse sistema que Ele não nos recompense muito mais lá na frente. Só o que o Filho dele fez na cruz por nós já é uma forma de recompensa assim, impagável. Amém? Agora preste atenção numa coisa. Nimrod foi o primeiro protótipo do anticristo. O que é o anticristo? O anticristo é tudo aquilo ou pessoa que se opõe àquilo que se chama Deus, que se chama o Criador. Presta atenção. O tamanho da autoridade de Nimrod, porque ele foi poderoso na terra, certo? Falou aqui, no capítulo 10. E o poder da influência de Nimrod ficam comprovados nos versículos 3 e 4 do capítulo 11 de Gênesis. Vamos ler os capítulos 3 e 4 do 11, para você ver. Versículo 3. E eles disseram uns aos outros, eles, não é ele, eles disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram, vamos, edifiquemo-nos uma cidade, uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ou seja, a população tomou a decisão de fazer isso. Com poder de influência de Nimrod. Muito simples. As pessoas não foram forçadas ao trabalho, não foram escravas para poder fazer o trabalho. Não, voluntariamente, de livre e espontânea vontade, elas se ofereceram à edificação da cidade e da torre. Por quê? Pois todas tinham os mesmos pensamentos que Nimrod tinha. Todo mundo pensava igual, não só língua, pensamento. A persuasão de Nimrod para o engano e manipulação ideológica sobre pessoas, é chamada pelas escrituras de espírito do anticristo. Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 12, vai falar sobre isso. Você vai lá no Novo Testamento, dá um pulinho aí, marca sua Bíblia em Gênesis e vamos comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 3 ao 2. Diz assim o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 em diante. Ninguém vos engane de maneira alguma, sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Que dia é esse que ele está falando? Da vinda de Cristo. Isso nos dias de hoje, ou seja, Cristo não volta sem aquele dia, que quer dizer, a vinda de Cristo não acontece antes que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. De quem está falando? Do anticristo, um homem que se opõe a Deus contra tudo que é Deus e que se acha o próprio Deus. Os versículos próximos já vai falar disso. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Não vos lembrais quando ainda estava convosco e de que vos dizia estas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, ou seja, a rebeldia, a impiedade, a rebeldia já opera. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que
do caminho seja tirado. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, o homem da iniquidade, a quem o Senhor consumirá com o sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, tudo que vem dele provém de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Que verdade? Cristo. Não receberam então o quê? Cristo. Muito simples. Para que pudessem ser salvos. E por isso Deus lhes enviará forte ilusão. O que está querendo dizer? Deus enviará forte ilusão. Aqui está falando muito simples. Uma vez que Ele te enviou Cristo para poder te salvar, te falar da verdade, da sinceridade do amor dele, e você rejeita, então Ele te envia a ilusão para você cair no caminho da condenação. Assim torna a justiça dele contra você. É muito simples. Se você não aceita o amor de Cristo, então Ele mesmo te permite que você caia nesse sono profundo, na qual Ele usa o próprio diabo com a enganação dele para poder te levar à iniquidade, já que é isso que você quer viver. É o que está falando em Tessalonicenses. E por isso Deus lhe enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade. Todos os que não creram em? Quando você fala verdade, você coloca assim em Cristo, porque Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para que sejam condenados todos os que não creem em Cristo, antes tiveram prazer na injustiça. Até aqui. Em outras palavras, não creram em Cristo, mas tiveram prazer na injustiça, ou seja, na impiedade. Então, o que está falando aqui? Uma vez que você rejeita a palavra do Senhor e se dispõe a não obedecê-lo, a sua voz, o que acontece? Automaticamente, o espírito do anticristo já opera em você. Por isso que ele fala, o mistério da iniquidade já está em atividade. Já está em atividade desde Gênesis. Nimrod conhecia o caminho, mas ele preferiu dar as costas do caminho. O que aconteceu? O espírito da iniquidade, da injustiça já operava nele. E todas as pessoas que caminharam junto com ele, o espírito da iniquidade caminhava com ele. O que a gente vai aprender com isso? Logo, todas as pessoas que estavam em unidade com Nimrod operavam sobre elas o espírito da desobediência, na qual se levanta contra tudo o que representa Cristo. Porque toda a escritura, meu querido, e se você vê no nosso canal, lá Vivendo com o Olhar de Cristo, desde o capítulo 1 até o dia que a gente fechar o último capítulo de Apocalipse, toda a escritura está falando de Jesus Cristo. Então, tudo que se em rebeldia, é rebeldia contra quem? Contra Cristo. Então, nós já sabemos, Nimrod, ele não é um anticristo, mas ele foi um protótipo, uma espécie de anticristo. Por quê? Porque o espírito do anticristo opera sobre todos aqueles que são filhos da desobediência. Que eu e você não venhamos estar sendo encontrados dentro desses filhos da desobediência, porque é muito triste para nós conhecermos a verdade e darmos as costas para ela. É como uma pessoa que, sendo cega, volta a enxergar e prefere colocar uma venda nos olhos para continuar na escuridão. Agora preste atenção nas próximas partes. O Senhor desceu para ver a cidade. Presta atenção. Lá em Gênesis capítulo 11 disse o quê? Versículo 5. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Certo? E aí tem uma conversa do Senhor na Trindade lá. Logo eles vão fazer coisas terríveis. Vamos, desçamos e confundamos a linguagem dele. Ele está falando Pai, Filho e Espírito. Vamos lá, vamos descer. Ele não falou eu vou descer, ele falou vamos descer. Sabe o que isso implica? No Senhor desceu para ver a cidade. Não quer dizer que o Senhor
desceu lá das mais altas alturas para vir aqui na terra para ver o que estava acontecendo. Não, o Senhor tomou uma posição. O Senhor nunca vai ver a gente, você pode ter certeza, nunca algo que a gente fizer de rebeldia contra Ele, que Ele vai ficar de braço cruzado. Então preste atenção. Este fato implica na ação do Criador em aplicar a sua justiça sobre todo ato de desobediência e impiedade. O Senhor não só confundiu a língua dos homens, que a gente viu aqui que o Senhor soprou e confundiu, certo? E eles pararam de edificar a cidade, não é isso? Olha lá, e esse, versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade, certo? Então, o que a gente vê? O Senhor não só confundiu a língua dos homens, mas também o seu intelecto, pensamento. Assim, mesmo quando a linguagem é a mesma, ou seja, a pronúncia, os pensamentos se divertem. Por que tem tanta confusão no mundo hoje? Porque apesar de falarmos muitas vezes a mesma língua, olha o nosso país para você ver, há debates e tanto indiferença de ambos os lados, em todos os sentidos. Você pode olhar, seja emocional, seja financeiro, seja político. Por que há tanto embate? Porque apesar da linguagem ser a mesma, o pensamento é oposto, é diferente. Quem fez isso? O Senhor, como punição. Porque Ele conhecia o nosso coração que não ia levar em andar em procedência com a vontade dEle. Assim, fazendo isso, essa separação, o Senhor zelou por sua palavra, fazendo os homens cumprirem o que Ele disse, espalhando sobre a terra, através das nações. Ou seja, cada um foi para uma banda. E logo depois não vem as primeiras civilizações, que a gente viu em Gênesis 10, veio a Síria, por Assur, veio a Pérsia, por Elão, veio a Grécia, por Madai, veio por Abraão, Israel e tantos outros. Não foi assim que a gente viu? As nações, uma vez que eles não obedeceram a palavra do Criador, o Criador deu um jeito de fazer eles simplesmente acatarem e pronto, porque Ele é soberano, entendeu? Espalhando sobre a terra através das nações. Então assim o Senhor fez primeiro. Porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Se querendo ou não, Ele vai cumprir. Assim também o Senhor zelou pela sua santidade, aplicando sua justiça contra uma geração rebelde. Ou seja, toda aquela geração conhecia e decidiu desobedecer. Desobedeceu, feriu a santidade do Senhor. Fere a santidade do Senhor, castigo em cima. Muito simples. Vamos ler Naum, capítulo 1, versículo 3 e depois Ezequiel, capítulo 5. Naum, capítulo 1, versículo 3. Tudo no Velho Testamento. Naum é um dos profetas menores, tá? Então, você vai procurar lá perto de Abacuque, depois de Oséias, tá mais fácil. Livro de Naum, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e não irá de forma alguma absorver o perverso. Até aqui, só a parte A do versículo. O que significa? O Senhor tem muita benevolência. Ele é tardio demais para irar contra nós. Mas se a gente não arrepende, você não vai passar impune. E eu não vou passar impune, meu querido. Não brinca com a santidade de Deus, porque Ele é santo. Tenhamos respeito com o nosso Senhor. Agora, preste atenção. Nem com Israel ele poupou, que era a nação dele, quando entrou em desobediência. Vamos ler Ezequiel capítulo 5, do versículo 5 em diante. Ezequiel depois de Jeremias, um dos profetas maiores. Você vai pensar em antes de Daniel, depois de Jeremias. Ezequiel, capítulo 5, do versículo 5 em diante.
Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, ou seja, o povo dele. Eu a coloquei no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. E ela mudou os meus juízos em perversidade, mais do que as nações e os mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que os países que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. Sabe o que está falando aqui? Eu coloquei eles de testemunho no meio de um povo pagão, e eles conseguiram ser, conhecendo a mim, eles conseguiram ser pior do que um povo pagão. Ou seja, eles afrontaram totalmente o Senhor. Aí olha o que o Senhor respondeu a Israel. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque multiplicaste mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andaste nos meus estatutos, nem guardaste os meus juízos, nem fizeste de acordo com os juízos das nações que estão ao redor de vós. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. E eu farei contigo que nunca fiz, nem voltarei a fazer coisa semelhante, por causa de todas as tuas abominações. Sabe o que ele está falando? Eu mesmo me posiciono contra ti. Eu vou te implicar tal juízo que todos vão ver. E todos vão tremer. Tamanho terror que eu vou colocar em ti, no meio das nações. Sabe o que ele está falando? De castigo. Castigo severo. Por quê? Por causa das abominações. Sabe o que significa abominações? Afronta, desacato. Tratar o Senhor como se ele fosse um nada. Desrespeitar totalmente a santidade de Deus. Meu querido, tenha zelo pela santidade do Senhor. Sabe por quê? Porque se você e eu não temos zelo pela santidade do Senhor, posso garantir para você, ele tem zelo pela santidade dele. E ele não vai deixar passar impune. Olha o versículo 13 agora, de Ezequiel 5. Vamos pular. A gente leu até o 8, agora vamos ler o versículo 13. Assim a minha ira se cumprirá, e eu farei a minha fúria descansar sobre eles, e me consolarei. Ou seja, e o meu zelo, consolo e zelo é a mesma coisa. E me consolarei, e saberão que eu sou o Senhor, e tenho falado isto no meu zelo, de mim mesmo, ou seja, da santidade dele, quando eu tiver cumprido a minha fúria neles. Duro isso, né? Ele colocou juízo contra o próprio povo dele, sabe por quê? Porque o povo não teve zelo à santidade do Senhor. Então, tenhamos cuidado. O Senhor faz cumprir a palavra dele, ele tem zelo pela palavra dele, ele tem zelo pela santidade dele. E mais do que isso, ele tem zelo pelos seus próprios projetos em unir toda a humanidade em uma só nação através do corpo de Cristo, que nos une e nos faz ter um só pensamento em Cristo. Agora vem a parte boa do estudo, que a gente já está finalizando, amém? Lembra que o Senhor espalhou e gerou nações? E ele mesmo fez isso pelo zelo da santidade dele, pelo zelo da palavra dele. Nós nunca, por mais que tentamos, vamos ter total unidade. Nem que seja com o nosso próprio irmão. Sabe por quê? Porque foi ele mesmo que decretou isso. Sabe por que ele decretou isso? Porque a única forma de a gente ter unidade perfeita em compreensão, paz e amor é pelo sangue do Filho dele. Tudo era um projeto para se encaixar no Filho. Como que a gente vai ser um só povo? Haverá um dia que não haverá mais nações. Haverá um só povo. Mas como que haverá um só povo e um só pensamento? Haverá um só povo e um só pensamento através de Cristo. Então, vamos fechar em Efésios. Primeiro, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16.
Efésios capítulo 4, 15 e 16 diz assim: Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. A nossa mente, o nosso pensamento só vai ser um porque Ele é a cabeça. E se Ele é a cabeça, todo o nosso pensamento é dirigido por Ele. Ou seja, se Ele não for a cabeça, nosso pensamento e a nossa língua nunca vai ser uma só. Você precisa entender isso. Só por Ele que a gente vai pensar por igual, em amor e paz. Do qual todo o corpo é bem ajustado, compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Ou seja, se Ele é aquele que faz o nosso pensamento ser um só e a nossa fala ser uma só, todo o corpo, independente de quem é quem, vai ser um só. Aí já não tem mais nações, não tem mais separação. Ele separou para poder unir tudo nele mesmo, entendeu? Porque ele já sabia que nós não tínhamos capacidade de unirmos uns com os outros por si próprios. Então o que ele fez? Vou separar todo mundo para unir todo mundo em mim. E como se une nele? Através de Cristo, na qual em Cristo todo o corpo é bem ajustado, compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, fazendo aumento do corpo para a sua edificação em amor. Agora, mais uma prova que Cristo é o que nos une, fazendo de nós um único povo, uma única nação. Efésios capítulo 2, do versículo 3 ao 16. Agora nós estamos fechando. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, chegaste perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, ou seja, a unidade que nos consegue ter paz uns com os outros. Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um e derrubou a parede do meio de separação entre nós. O que ele fez? Acabou nações. Todo mundo agora é um só em mim. Abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz e reconciliar ambos com Deus em um corpo, pela cruz, matando com ela a inimizade. Amém? Então, meu querido, apesar do Senhor ser zeloso com a sua santidade, dele ser zeloso com a sua palavra, e ele não vai passar colher de chá nos nossos atos de rebeldia, ele ainda nos dá um chamado. E Efésios está falando disso. Eu sempre vou bater na mesma tecla com você aqui. Não importa como está a sua situação hoje, se você está em rebeldia contra o Criador ou não, se o espírito do anticristo está operando em você ou não, o que importa é o seguinte: sempre há uma chance de recomeçar em Cristo Jesus. Se você simplesmente aceitar o Criador, Ele está disposto a te dar todas as bênçãos através de Cristo. Então, se achegue a Ele. Hoje você pode sair desse muro de separação e se tornar um só povo nele, cheio de amor e paz. Amém? Esse foi o estudo de hoje. Que venhamos com o estudo de hoje aprender a Senhor, ter zelo pela sua palavra, zelo pela sua santidade e estarmos ligados juntamente nele, sendo parte do corpo dele, que é uma só nação, na qual ele é o Senhor. Amém? Então, pensa nisso, ora na tua casa quando acabar o estudo, fala com o Criador: Pai, eu estou em rebeldia contra o Senhor porque eu estou caindo nisso, mas me perdoa. Com o coração arrependido eu volto a Ti.
Me coloca de volta aquele amor que o Senhor tem e me ensina a andar nos teus caminhos e nos teus preceitos. E eu posso te garantir, meu irmão, ele é tardio para irar, sabe por quê? Porque tem ira para poder aplicar pela santidade dele, mas ele também tem amor. Ele pega todo o nosso pecado e joga no mar do esquecimento, por amor a nós. Então, venha para o Senhor, larga essa vida imunda que vivemos muitas vezes, porque eu falo isso para mim também. Largue essa vida imunda e viva para o Senhor, de acordo com a palavra dele. Não vamos ser como um Nimrod, não vamos tentar tirar um benefício desobedecendo o Criador, achando que a gente vai ter vantagem. A gente não vai ter vantagem. Vamos fazer o contrário. Vamos obedecer ao Senhor, como Abraão, por exemplo, obedeceu. E assim, as bênçãos que são os estímulos do Senhor nos levarão à prática e comunhão com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por mais esse estudo. Te louvamos, ó Pai, porque aprendemos muitas coisas do Senhor. Que o Senhor venha, Pai, falar no nosso coração, não somente hoje, mas todos os dias, nos conformar segundo a Tua palavra, Pai. Muda o nosso coração, enche-nos do Teu amor para não pecarmos contra Ti. Envia o Teu Espírito a nós, ó Pai, todos os dias para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e para nos santificar. Prepara o nosso coração em Cristo, Pai. E não permite, Pai, que venhamos cair, Pai, em doutrinas vãs e que venha nos levar, Pai, a cair no pecado da impiedade, Pai. Que não venhamos, ó Pai, diante da verdade que é Cristo Jesus, voltarmos a colocar vendas nos nossos olhos por amarmos mais injustiça. Mas não, Senhor, faça com que nós venhamos, por amor a Ti, odiar os nossos próprios pecados a tão ponto, Pai, que nós não passamos mais a suportá-los, ó Pai. Coloca em nós, ó Pai, um zelo pela Tua santidade, um zelo pelo Teu nome, um zelo pela Tua pessoa, porque quando tivermos zelo pelo Senhor, saberemos que o Teu amor está em nós, e nós Te amaremos para sempre, e por Te amarmos teremos zelo pela Tua pessoa, Pai. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Nos ajude, Pai. Sabemos que a Tua graça para nós é imerecida, Pai. Mas mesmo assim pedimos, ó Pai, que um pouquinho só do Teu zelo, Pai, esteja em nós para podermos retribuir, nem que seja um pouco do tamanho amor que o Senhor tem conosco, Pai. Porque o Senhor não tem prazer com a morte do ímpio, Pai. Mas o Senhor gostaria que todos fossem salvos, mas que nós precisamos tomar uma posição em Cristo, Pai. Então, pelo Teu Espírito, nos ajude a tomar uma posição em Cristo e viver uma vida conforme a Tua palavra. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, esse foi o estudo de hoje. Amém? Eu peço que se você gostou, que você compartilhe com as pessoas que você gostou, envie para pessoas que não conhecem o Senhor, para que através disso elas venham ser salvas, venham conhecer a verdade do Senhor. De graça, devemos passar de graça, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós devemos dar de bom grado, porque Ele nos deu naquela cruz de graça. Amém? Se você gostou, você compartilha, vai lá no canal lá, Vivendo com o Olhar de Cristo, envia para aqueles que não têm acesso ao Facebook, para que eles possam estar assistindo e aprendendo mais a palavra de Deus. Amém? Esse foi o estudo de hoje. O Senhor abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém? Fiquem com Deus.